estamos retomando aqui o projeto das lives todas as quintas-feiras. A gente pensou num tema bem interessante, vai falar do sucesso, bem para começo do ano, né? Começamos o ano cheio de projetos, todos nós, com metas, então acho bem bacana de pensar em olhar para isso através do olhar da constelação, através do que é o sucesso para a constelação. Vocês vão entrando, podem mandar o aviãozinho para convidar alguém de repente para participar com a gente. Quem conhece as lives sabem que elas são rápidas e objetivas, né? Com um conteúdo bem prático para pôr mesmo em uso na sua vida, né? Hoje, amanhã, esse é sempre o meu objetivo, não falar demais e ir direto ao ponto. E quando a gente começa a falar de sucesso, eu fui buscar conceitos, né? Pra gente ver da onde que a gente parte. Então, no dicionário, o sucesso está descrito assim, ó. Consequência positiva de alguma coisa que expressa o êxito de quem a fez. Então, é resultado positivo, né? Acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, projeto de sucesso. Algo ou alguém que obteve êxito, que possui excesso de popularidade, resultado de um acordo ou de um projeto. Então isso seria, né, para nossa realidade, o que é sucesso. O Bert era demais, né? Certeiro, ele vai numa frase que abre pra gente um balão para pensar assim por horas, né? Para tentar compreender e trazer para dentro. Ele diz assim, a frase mais marcante dele sobre o sucesso é assim, ó, sucesso tem a cara da mãe. Complexo, né? É muito amplo tudo isso. Abre muitas e muitas interrogações. Lógico que eu não vou conseguir fazer aqui todas as interrogações, mas eu vou trazer um pouquinho de entendimento para vocês nesse lugar aqui do que é o sucesso efetivamente. Pela constelação, a gente entende que somos resultado, né, do nosso sistema. Então, atuam sobre a minha vida memórias dos meus antepassados. Memórias da minha mãe, memórias dos meus avós, dos meus bisavós e assim por diante. Então, eu sou resultado de todos esses que vieram antes. Então, eu tenho que entender que eu sofro influência deles, né? Dessas memórias, dos sucessos, dos fracassos desse meu sistema, estão em mim. Então, isso vai acabar determinando a minha relação com o sucesso ou não. Por exemplo, tem umas frases que ele aborda isso, ele diz assim, ó. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem e tomamos o nosso lugar, temos a força. A força aqui no sentido de resultado, né? De conclusão de alguma coisa. Então, o sucesso tem a ver com essa influência dos meus antepassados. Preciso entender aonde eles estão influenciando a minha vida. Daí ele tem uma sobre felicidade que eu acho bem interessante, que ele fala assim, ó. A felicidade é muitas vezes sentida como perigosa, porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa porque traz solidão. No problema e na infelicidade temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimento de inocência e fidelidade. O que ele quer dizer com isso? Se a gente pensar para a história dos nossos antepassados, pensa, por exemplo, nos que vieram da Europa, nos imigrantes que vieram com toda a dificuldade, passaram fome, né? Quanta coisa tem na nossa história, cada um tem a sua história, mas é muito comum, né? A gente pensar nessa realidade, de tudo que tinham, ou chegaram aqui, foram enganados e sofreram muito, trabalharam muito pesado. Nossas mães trabalharam pesado, provavelmente não naquilo que elas mais amavam fazer, né? Mas no que precisava ser feito. Dificuldades de estudar, Então, às vezes, eu acabo como é que se fala? Me boicotando para não sair desse lugar quentinho. Eu sempre falo isso nas nossas constelações. Ninguém teve dinheiro na minha família, ninguém teve resultado com o seu trabalho. Se eu tenho resultado, eu me afasto deles, então eu fico só. É isso que ele fala da solidão. Agora, se eu também não tenho resultado, eu tô quentinho, eu tô aqui pertinho deles e eu consigo me sentir parte, inocente. E daí ele conclui assim, ó. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associadas a sentimentos de traição e culpa. Por isso, a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Então, quando você olha para essa questão
sistêmica, as memórias do teu sistema, você tem que entender se você está indo pelo caminho da inocência, que é o caminho mais fácil, de repetição, ou você está indo pelo caminho da culpa, que é o caminho mais difícil e que vai te fazer transformação. Então imagine aqui, no meu sistema nenhum casamento foi feliz. Então ninguém teve sucesso no amor. A partir do momento que eu começo a me envolver com uma pessoa que me der uma chance de viver um relacionamento positivo, inconscientemente eu fujo disso. Arranjo empecilho, acabo dando um jeito e não fico com essa pessoa. Porque se eu for a única a dar certo no amor, eu pago esse preço da culpa. Dá pra entender isso? Eu fico me sentindo diferente deles e isso não é legal. A gente inconscientemente quer estar perto, quer pertencer, né? Então se ninguém teve dinheiro, se ninguém foi feliz no trabalho, é a mesma coisa, muitas vezes acontece, chegar na constelação, todos da minha família são concursados. Todo mundo trabalha. Não são felizes, são concursados. Tem estabilidade, felicidade é diferente. Então, nesse lugar de eu empreender, montar meu negócio, tentar fazer alguma... é muito pesado para mim, né? Então, olha que interessante. Será que eu não estou indo no caminho do padrão para me manter perto dele, sem culpa, inocente? Então, isso é bem interessante a gente olhar. Com sucesso é exatamente a mesma coisa. Será que se eu tiver sucesso em qualquer área da minha vida, eu não estou me afastando de alguém? Quem que eu estou deixando para trás se eu tiver sucesso? Quem que eu vou ser diferente se eu tiver sucesso? Isso é um grande questionamento que às vezes resolve questões importantes na nossa vida. Eu perguntei para vocês na caixinha o que é sucesso para vocês. Eu recebi várias respostas bem legais. Uns falaram que era, recebi paz, realização, felicidade no que faz, retorno financeiro, resultado em um projeto ou um objetivo, perceber que estou exatamente no meu lugar. Então é bem interessante, como muitos de vocês já têm essa noção daquilo que a gente vem falando sempre por aqui, mas é legal pensar, é um lugar de paz, é um lugar de sossego, é um lugar feliz, né? O sucesso é um lugar feliz. Então às vezes eu preciso tomar cuidado para ver se eu não estou me afastando desse lugar feliz inconscientemente, né? Isso é bem importante. Eu deixei também uma caixinha para vocês perguntando assim, em que área da sua vida você acha que tem sucesso e em que área você acha que não tem? Isso é muito interessante, foi meio que uma pegadinha, eu confesso. Porque o Bert diz que nós somos uma coisa só, né? Uma única vida. Então eu não consigo separar em partes. Na hora que eu acho que eu separo, e eu recebi várias respostas, tipo assim, eu tenho sucesso no matrimônio, não tenho no trabalho. Ou eu tenho sucesso nos relacionamentos e na saúde, mas não tenho com dinheiro. Eu tenho relacionamento com dinheiro, no meu trabalho eu vou muito bem, mas os relacionamentos não vão. A gente tem essa ilusão que nós somos vários pedaços, né? A gente vai nessa história dos papéis. Então tem alguns papéis que eu tenho sucesso, outros papéis eu não tenho sucesso. Só que Bert diz que não é bem assim. Olha que interessante. Ele fala assim, às vezes distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, e por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Olha isso. Entretanto, eles seguem as mesmas leis do êxito e do fracasso. As mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis das ordens na vida e no amor. O que ele está querendo dizer? Que nós somos indivisíveis. Por mais que você diga assim, eu só não vou bem no trabalho, o resto está super bem. É um sinal que tem algo a ser trabalhado aí. Nós somos feitos para uma vida abundante e plena, não em pedaços, né? Eu gosto de pensar quando Jesus diz que, né, ele veio para que todos tenham vida plenamente, ou seja, não é vida de mais ou menos, não é vida num pedaço sim e no outro pedaço não. Então é bem interessante a gente olhar para isso e pensar assim, tá, quem respondeu a caixinha ali da pegadinha, né, mas só o meu trabalho que não tá legal. Então o que eu vou olhar para aqui? Por que esse meu trabalho não tá legal? O que eu preciso fazer para movimentar? Para eu poder dizer que eu sou um sucesso integral e não só um pedaço de sucesso. Isso é bem interessante a gente pensar, né? Porque às vezes a gente separa a nossa vida e a gente deixa alguns lugares guardadinhos. Então esse aqui vai ficar guardadinho aqui. Eu tô bem no meu matrimônio, tô bem com a minha vida pessoal, eu tô bem com meus filhos, eu tô bem com a minha sociedade, mas o meu trabalho não tá legal.
Eu não mereço estar com essa coisinha guardada na gaveta. Eu preciso ser feliz como um todo, ter sucesso como um todo. Boa noite, Flá. Seja bem-vinda. Vão entrando aí, gente. Eu já tô aqui disparada no negócio. Então, eu acho bem importante a gente pensar que a gente merece esse sucesso. Fomos feitos para o sucesso. Você vai entender daqui um pouquinho por que eu sou feita para o sucesso. Parece meio frase, né, de marketing, assim. Mas tem uma coisa por trás bem interessante. Então, quando a gente fala do sucesso, eu dividi para ficar mais fácil e compreensível para vocês e para nós todos, o sucesso em 3 estágios. Um estágio infantil, um estágio adulto e um estágio espiritual. Eu explico depois o que é cada um desses. Quando a gente pensa no sucesso ainda infantil, ainda naquele comecinho, seria o sucesso olhando para nossa mãe, tá? Nós somos, o sucesso é igual à vida. Então, se não tem vida aqui ou não tem vida ali, eu tenho que trabalhar para isso. E vida é mãe, né? Então, quando eu olho a minha história, desde meus antepassados, influenciou na minha vida. Meu nascimento e a minha relação com a minha mãe estão inteiramente ligados ao sucesso ou ao fracasso em algumas áreas da minha vida. Isso é muito importante. Então, pense comigo aqui. Imagine o seu nascimento. Aquela criança que nasceu a termo. Aqui vamos pensar no mundo ideal, né? No mundo do alecrim dourado. Como é que o alecrim dourado nasce? Teve uma gestação planejada, esperada, curtida, bem alimentada. Teve uma mãe com segurança, uma mãe feliz, uma mãe realizada com a gravidez. Teve um pai presente, teve um pai que acolheu essa gravidez, esse começo, e ficou muito feliz com essa gravidez. Aí vem o parto. O parto é como? É um trabalho de parto suave, com sinais, né? Sem pânico, sem muita dor. E a criança nasceu, foi direto pro peito da mãe, a mãe já estava bem, segura, feliz, o pai tá ali do lado. Pensa no mundo real, né? Um nascimento de novela boa, assim. Foi direto pro peito da mãe, mamou e ali a vida flui. Literalmente a vida flui como um fluxo suave. Seria um mundo perfeito. Se o sucesso é vida e a vida chegou desse jeito, é sucesso, né? Não tem como discutir. No mundo real, no mundo dos réis mortais como nós, não é bem assim. A tua gestação teve questões na época da tua gestação, com a tua mãe, com o teu pai. O nascimento foi também, né, em condições diferentes, talvez essa perfeição toda. Imagine uma criança que nasce de parto normal, ou seja, a criança vai lá e toma, né, o bebê tomou a iniciativa, rompeu a bolsa, fez todo o esforço e nasceu. Isso pode ser um movimento, com certeza, doloroso para a criança, mas pode ser um movimento fluido, ou pode ser diferente, pode ser 20 horas de angústia, muita dor, muita preocupação da mãe, muita tensão, um ambiente médico desconfortável para essa mãe, olha quanta coisa. Pior, essa criança não consegue nascer sozinho, tem que ter um fórceps, tem que ter tudo isso é empecilho para esse fluxo da vida, dá para entender isso? Não sei se isso chega para vocês tranquilo também. Uma cesariana também não é iniciativa do bebê. Eu não estou dizendo que todo mundo que nasceu assim, por cesariana, por exemplo, não vai ter sucesso na vida. Não é. Não é uma regra, não é uma matemática, mas é um olhar para a gente ter para isso. Então, às vezes, eu percebo aqui eu falo, nossa, faz muito sentido. Por exemplo, eu já contei isso em algum lugar aqui, mas eu vou falar de novo. Eu soube com 40 anos que o meu parto tinha sido muito difícil. Minha mãe não me contou isso a vida toda. Quando eu descobri, falei, faz muito sentido. Minha mãe teve que ser anestesiada no meio do parto. E eu recebi essa informação, eu falei, nossa, como deve ter sido difícil, tal e tal. Passado algum tempo, numa conversa que eu estava tendo com alguém, não lembro, ou talvez numa constelação mesmo, eu falei assim, nossa, se minha mãe foi anestesiada, eu saí a fórceps. Se a minha mãe recebeu uma anestesia, eu também recebi. Será que eu tive força de fazer esse movimento? Não tive. Olha que interessante. Não sei, ninguém estava lá para me contar efetivamente como foi, mas nem minha mãe estava acordada. Com certeza isso trouxe reflexos na minha vida. A iniciativa, a capacidade de realização, tudo isso está envolvido. Ok? É um conjuntinho que nós somos aqui. Não somos alecrim dourado, somos a realidade, né? Então, dificuldades com a mãe. Pensa numa criança que nasce e a mãe, como a minha, estava em anestesia. Ela demorou horas para ela acordar e para ela me encontrar, né? E como é que foi? Que estado que ela estava? Tudo isso é muito importante.
Pensa na mãe que fica doente, que vai para uma UTI, a criança que nasce fraca, com condições, vai para uma UTI e fica dias. Tudo isso pode causar efeitos na vida dessa criança quando adulta, tá bom? Essa mãe que gerou a vida ali, porque sucesso é vida, vida é mãe, né? Então, o sucesso tem a cara da mãe, é isso que o Bert quer dizer. A gente olha, por exemplo, será que ela tinha condições físicas para receber essa criança? Mãe é nutrição, mãe é segurança. A gente sabe, né? Quem é mãe sabe, nasce o bebê, demora um tempinho pro leite vir. Tudo isso é uma questão. Como foi essa nutrição lá no começo? Quem estava lá para dar esse apoio? Principalmente se a mãe estava sozinha. Será que ela tinha condições físicas, emocionais e até financeiras para suprir essas necessidades iniciais ali? Então isso marca a tua vida como marcou a minha, com certeza. E a constelação pode te ajudar a entender aonde está essa marca, é isso que eu quero dizer. Então se essa mãe estava disponível ou não estava, daí olha o que o Bert fala. Tomamos a vida como um todo, na medida em que tomamos nossa mãe. Esse tomar é ativo. Precisamos sugar para que o leite flua. Precisamos chamá-la para que ela venha. Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. Através dela, ficamos pleno. Volto lá no comecinho que eu falei. A vida em plenitude. E a vida em plenitude é uma vida feliz, né? Uma vida integral. Então, é muito importante a gente pensar nessa relação com a mãe. Aqui, entra num lugar bem especial da nossa vida, quando a gente é adulto já, a gente olha para essa relação com a mãe. Aqui a gente precisa estar livre, para o tomar acontecer, precisa estar livre de todas as exceções, todas as vírgulas, eu sempre falo isso. Por exemplo, assim, a minha mãe foi uma mãe maravilhosa, mas teve uma época que isso. É uma vírgula, né? Uma pausa aqui, dramática talvez nessa frase, que revele alguma coisa. A minha mãe ela foi ótima, mas ela brigava muito com meu pai. Ou minha mãe cuidou muito do meu irmão. A minha mãe não teve tempo. A minha mãe, tudo são exceções, sabe? A minha mãe é boa, mas quando adulto eu consigo dizer isso e consigo interpretar o que isso está dizendo. Quando criança isso é dolorido. É falar mal da mãe. Sabe aquela história? Não fale mal da minha mãe. E daí quando eu olho para minha mãe com esse olhar ainda de criança, ou eu tô nesse lugar de idolatrar, minha mãe é tudo na minha vida, ou eu tô num lugar de julgamento completamente. Então eu tô 880 aqui. Ou eu tô aqui, meu Deus, minha mãe é perfeita, com medo de ofender a mãe, com medo de dizer pra ela que faltou alguma coisa, ou dizer pra ela que alguma coisa causou dor, ou eu tô nesse outro lugar de julgamento. Então eu preciso achar meu lugar aqui no meio desses dois polos. E entender que minha mãe era uma mulher comum. Às vezes a gente fala mãe, parece que meio já tem uma auréola assim em cima da mãe, né? E a mãe tem esse cargo de ser essa pessoa disponível, ser essa pessoa cheia de amor, e às vezes não é. Às vezes não é, né? Ou a gente tá nesse lugar, a minha mãe é tudo, ou então a minha mãe é narcisista, minha mãe é isso. Então a gente vê como a gente fica nos polos. No meio do caminho é o mais suave. É na hora que eu digo, ok, a minha mãe foi uma mulher comum, e como uma mulher comum, ela me deu o que eu precisava. E tem uma verdade única. Se eu tô aqui, é porque deu certo. Se eu tô aqui, passou por ela essa vida e chegou em mim. Então a gente precisa olhar com esse olhar, esse primeiro estágio do sucesso, que é o estágio infantil. Toda ressalva em direção à minha mãe é também uma ressalva em direção ao sucesso. Isso é bem importante. Eu usei uma frase no nosso presencial que a gente refletiu bastante e causa muito impacto, que é a frase assim, ó. Eu sou o sucesso da minha mãe. Como chega aí pra você eu falar isso pra você? Você é o sucesso da sua mãe. Aqui tem dois lugares. Eu posso dizer assim, não, mas eu me esforcei tanto pra ter esse sucesso, eu vou passar pra minha mãe esse crédito. Pode ser também, né? Ou pode vir de repente uma sensação assim, mas ela não fez tudo aquilo que ela podia ter feito. Ou ela cuidou mais do meu irmão do que de mim. Ou ela estava mais preocupada com o trabalho. Ou ela estava mais preocupada com as tradições do meu pai. Quantas histórias quando a gente reflete nessa frase simplesmente assim, ó. Eu sou o maior sucesso da minha mãe. E deixa que isso reverbere dentro de você.
A primeira vez que eu parei para escutar, sabe qual foi a minha resposta imediata? Foi: meu irmão é o maior sucesso da minha mãe. Revela muita coisa, né? Revela muita coisa. Então eu partilhar, e como que é isso? Como é que é, o que eu tô dizendo com essa frase? Eu tô dizendo assim, ó, que na maternidade ela foi perfeita. Tô dando nota 10 para a maternidade dela. Aqui tem todas as minhas cobranças envolvidas, todas as minhas rejeições, todos os meus abandonos trabalhados, e eu consigo passar por cima de tudo isso e dizer: na maternidade ela foi nota 10. Seria aquela avaliação do aplicativo que a gente faz lá de 5 estrelinhas, ou de 1 estrelinha, ou nenhuma estrelinha, do Uber, talvez, da corrida. Às vezes a gente põe uma nota 3, né, pra dizer assim, ó, não foi nem ruim, nem foi boa, mas me levou no lugar que tinha que me levar, né? Mais ou menos isso. E às vezes a gente não critica pra não chatear, pra não... mas vai que ele perde o trabalho dele. Na mãe, é mais isso também. Isso também tá envolvido. É você assumir que te entregando a vida, ela foi perfeita. Se você tá aí hoje, é porque ela te entregou a vida e ela foi perfeita mesmo. É verdade isso. Então é muito interessante. É dar as 5 estrelas e ainda fazer um comentário positivo embaixo. Não é só as 5 estrelas. Entendeu? Chegar nesse lugar, se você tem dores, se você tem muita rejeição, muito abandono ainda, muita história, com certeza você tem, como eu também tenho, como todos temos, é um processo, não é uma coisa de hoje, ó, acabei de virar a chave, já não entendi. Ponho tudo embaixo do tapete que eu tenho aqui com a minha mãe e digo: a partir de agora minha mãe foi um sucesso. Eu sou o sucesso dela e tá resolvido. Não, é um processo. O Bert fala que tomar os pais, né, e logo tomar a mãe também, é um processo de muito tempo, que precisa ser trabalhado. Ele brinca assim, ó, num livro dele ele fala que era importante tomar mãe 3 vezes ao dia. Tipo, todo dia um pouquinho, 3 vezes, entendeu? Para você chegar nesse lugar e entender, ufa, olhando bem, foi um sucesso, né? Com tudo que aconteceu, passamos, vencemos, a vida chegou aqui, já é um sinal de sucesso. Então, essa questão com a tua mãe, como chega em você, precisa ser trabalhada, precisa ser olhada. Talvez você veja, ela era perfeita demais, também você pode estar nesse polo aqui da criança, ou ela fez tudo errado, você pode estar no polo da arrogância aqui que você precisa trabalhar. E o que é importante? Quando eu falei lá no começo que o nosso sucesso não é em áreas separadas, se eu sou um sucesso, eu sou um sucesso em todas as áreas, eu tenho que ser um sucesso em todas as áreas da minha vida, começa por aí, porque a mãe, a relação com a mãe é como se fosse uma forma de bolo. A gente usa esse exemplo que é bem claro. Então, como foi o bolo com a minha mãe, é o bolo com meus outros relacionamentos. Então, se eu fui trabalhada nesse bolo ali com uma dose de rejeição, com uma dose de abandono, com uma dose de dor, de julgamento, eu vou encontrar um relacionamento e vai me trabalhar exatamente as mesmas questões. Se eu tenho um super apego aqui, eu vou ter um super apego. Às vezes eu vou trabalhar, adulta já, vou para um trabalho com questões mal resolvidas em casa, eu vou buscar lá no meu trabalho, lá na minha empresa, lá na minha chefia, para que eles completem aquilo que eu acho que eu não recebi em casa. Eu saio desse estágio infantil com a conta devendo e vou atrás de alguém para pagar essa conta para mim, entendeu? Por isso que o sucesso não vem fácil, porque de repente eu estou ali querendo compensar alguma coisa ainda. Então é importante pensar nesse estágio infantil que o sucesso é a mãe, que se o sucesso é a mãe é como eu tomei a vida dessa mulher, né? Como chegou essa vida em mim, e é essa vida que vai meio diagnosticar as outras relações que eu vou ter com o trabalho, com o dinheiro, com todas as outras situações da minha vida. Esse é o sucesso no estágio infantil. Aí chegamos no adulto. Aqui no adulto, eu já sou o adulto. Quem é? O adulto é aquele que sabe que tudo custa na vida, né? Sabe quanto custa a água, a luz, sabe que não tem almoço de graça, né? Tudo tem algum preço. Então o adulto já entende isso, e entende também que tem que trabalhar. Eu gosto de pensar nessa nossa juventude conectada, que hoje às vezes tem umas realidades muito diferentes que trazem, né? Lógico, se a realidade é diferente, o resultado também é diferente. Então, a gente aprendeu o quê? Precisa trabalhar, né? Você vai pra vida, trabalha, começa a entender o que você gosta, começa a ter resultado. O sucesso não vem automaticamente do trabalho. Eu trabalhei muito, tenho sucesso. Não, o sucesso passa pelo trabalho.
E isso é muito interessante, porque pensa aqui nessa juventude que tem a internet e pode de uma maneira, em segundos, explodir, né? E ter um reconhecimento e acha que isso é o sucesso. Mas isso não se sustenta sozinho, né? Precisa de algo mais. Então, sei lá, pensa aí em alguém que de uma hora para outra apareceu, estourou, ganhou muito dinheiro e sumiu. Ou se não sumiu, ele tem um preço que ele paga muito grande. Tem os haters, tem toda a invasão, né? A internet tem isso. Você se expõe de alguma forma, pode ter um resultado muito rápido, mas você está exposto a muita coisa, a muita dor, a muito sofrimento. Então, o adulto entende isso. Eu posso vir aqui, como eu estou fazendo, para chegar a minha mensagem para mais gente, mas eu sei o custo que é isso. Eu sei o custo do julgamento, eu sei o custo, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, o adulto, quando chega nesse lugar, ele entende isso. Tudo tem um preço. E eu também entendo que o sucesso se torna comunitário. Não dá para fazer sucesso sozinho, né? E eu acho que quando a gente está no infantil, a gente acha que é só com a gente o negócio. Aqui eu entendo que eu tenho pessoas que se relacionam comigo e têm efeitos para esse resultado. Começa lá na mãe, que já é comunitário, porque vem da mãe, eu já aceito que o sucesso é dela. E é das outras pessoas também. Por exemplo, um casamento. Eu não consigo dizer que eu tenho sucesso no meu casamento sozinha. Eu preciso da outra parte. E daí o adulto entende. Opa, aqui precisa ter o equilíbrio. Eu entendo que se eu tenho um negócio e eu vendo um produto, eu vou ter sucesso se eu entregar o produto efetivamente com qualidade. E se a outra pessoa comprar o produto e pagar pelo produto, aí o sucesso acontece. Então, como adulto, eu chego nesse lugar aqui de ver que tem equilíbrios, né? Não, nada de graça. Então, tem que ser trabalhado nesse sentido. Entender, então, que de repente eu preciso enxergar, né, de algum jeito. Olha que engraçado, eu botei aqui no sucesso comunitário, acho que eu imprimi errado as folhas. Mas quando eu olho e o mais importante do sucesso adulto é entender que o sucesso, como o fracasso, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Concorda comigo? Pense numa empresa que tá lá, esse mês não fechou, fechou no vermelho. Se no mês que vem ela fechar no azul, ok, ela vai equilibrar as contas. Agora, se no mês que vem ela começar mais uma vez no vermelho, e mais uma vez no vermelho, e mais uma vez no vermelho, vai fracassar. A gente entende, né? Sei lá, não sei qual é o período que ela precisa para entender que talvez não tenha como se sustentar. Então, o sucesso para o adulto é um acúmulo de créditos. Eu vou explicar como. Da mesma forma que o fracasso, aqui a gente já consegue entender o fracasso como sendo uma lista de débitos. E a gente vai para a vida, e a gente começa a se relacionar com as pessoas, sai daquele círculo, né, doméstico e vai para a vida. E a gente não percebe que tudo vai contando. Então você imagina aqui, meus relacionamentos. Então, no primeiro eu fui leviano, no outro eu traí, no outro eu deixei para lá, no outro eu tratei muito mal. Eu vou montando uma lista de débitos. Eu saí devendo, né? Não me comprometi aqui, não me comprometi lá, não me comprometi lá. Eu tenho uma lista de débitos. Agora sim, me relacionei aqui, dei vida aqui, trabalhei com isso, dei o meu melhor aqui, recebi um crédito. Vou lá, recebi outro crédito, vou lá. Vai chegar uma hora que essa minha lista tá positiva. E eu tenho que trabalhar no positivo para funcionar. Pensa na tua saúde. Então, hoje eu como mal, hoje eu não faço atividade física nenhuma, eu não dou atenção pro meu sono, eu não me cuido, eu não vou ao médico. O que vai acontecer? Débitos, débitos e débitos, doença. Não faz sentido? Num casamento. Eu não dou atenção, eu não me dedico. Uma briga, 2 brigas, 3 brigas, um casamento não acaba de uma hora para outra. É uma lista de débitos. Você vai para o trabalho. Aqui é interessante a gente pensar que a gente vai para o mundo corporativo e de repente você vai lá para tirar suas vantagens, né? Vamos lá, às vezes a gente entra e trabalha só no benefício. Eu faço o menos possível, né? Eu dou menos vida aqui. Então eu estou amontando débitos. Agora pensa naquele estagiário que vai lá e ganha pouquinho, mas ele está lá para aprender, ele está lá para fazer exatamente a função do estágio. Eu vou lá entender, vou lá aprender. Ele vai começar a juntar créditos. Talvez trabalhou um ano ganhando um salário ruim, mas ele sai dali com algo de bom que ele vai poder aplicar e vai aumentar a sua lista de créditos.
Mesma coisa a gente pensa na vida fora, né? Na vida fora. Quero vantagem em tudo. Então, eu dou uma burlada aqui no imposto, eu dou uma burlada aqui na nota fiscal que eu ia emitir, mas sem nota fica mais baratinho. Daí eu reclamo, não sei porquê, não tô tendo resultados. Dá pra entender? A empresa faz de tudo para pagar menos. Lógico, eu sei que tem uma carga, não tô aqui fazendo... Mas se eu me propus um negócio, eu tenho que fazer o negócio direito, né? Já engato aqui, uma pedalada ali, não vou ter resultado. Tô na minha lista de débitos. Eu tive uma experiência semana passada, eu fui comprar um uniforme com a Júlia, com a minha filha mais nova. E daí estamos lá escolhendo o uniforme, chega uma mãe na loja e pediu o uniforme de um colégio público aqui da minha cidade. E eu tô ali escolhendo o uniforme da Júlia, a Júlia experimentando. A pessoa fala assim, você sabia que os pais deviam, um colégio público, tá? Os pais deviam se juntar e não comprar o uniforme, porque isso é obrigação do Estado. Eu acho um absurdo isso. Acho absurdo. A menina, a vendedora, ficou até sem graça. Tava ali com o uniformezinho na mão, tipo, será que ela quer comprar? Será que ela não quer? Não sei. E daí ela falou, mas eu vou levar hoje. Eu levo, mas fico indignada. Os pais são muito burros. Tinham que se protestar. E tinha que isso, tinha que aquilo. Tá. Aí ela escolheu o dela, escolheu o nosso. A gente foi pro caixa para pagar. A moça do caixa pergunta assim pra ela, você quer pôr o CPF na nota? Aqui, sem apologia nenhuma. Olha a frase que ela falou, eu não. A Receita já me pegou uma vez, não me pega mais. Aí eu fiquei ali, né? Eu conheço essa mulher há muitos anos, a gente comprou uniforme com ela há muitos anos, daí eu não me aguentei, né? Comentei com ela assim, escute, que engraçado, né? Fiquei pensando aqui. Ela já recebe, lógico que ela paga imposto para isso, eu sei que é justo, mas ela já recebe do Estado. Ela não quer comprar um uniforme. Eu vou te contar uma coisa, que um ano o Estado aqui deu o uniforme. Você não sabe como era a reclamação dos pais, que o uniforme é péssimo, que o uniforme é horroroso, que o uniforme é isso, que o uniforme é aquilo. Então, assim, eu tô querendo ganhar resultado, eu quero aumentar aqui, quero ganhar de qualquer forma. E foi muito engraçado, comentamos isso, nós duas, né? Ela falou assim, olha, se a Receita pegou ela, nós duas fofocando ali, eu e a dona da loja. Se a Receita já pegou ela, por que pegou? Porque ela gasta demais, né? Então talvez ela não tá mostrando efetivamente que ela ganhou ainda, né? E começamos a conversar, como as pessoas são. Saímos ali, eu e a Júlia, fomos numa outra loja, tudo pertinho aqui na minha cidade, para comprar alguma coisa do material que faltava. Essa mesma mulher tá no caixa da papelaria, brigando, mas brigando de um nível. Porque ela escolheu para o filho um estojo, e na hora de passar o preço estava maior. E daí a moça foi com toda a paciência lá no balcão e mostrou para ela, moça, ó, esse aqui que a senhora comprou é desse aqui, não. O que a senhora está mostrando, que o preço é menor, é esse, ele é mais simples, nananana. Eu só olhei para a Júlia, nós duas ficamos assim, era a mesma mulher. Ou seja, discutindo, sempre querendo ganhar vantagem. Eu queria comprar o melhor pelo preço do menor. Não queria fazer o certo. A minha lista de débitos vai aumentando e daí a gente não prospera. Aí o sucesso não vem, dá para entender isso? Eu fico ali. Então é a mesma coisa do empregado, que lá na empresa reclama de tudo, reclama da comida, reclama do salário, tá sempre ruim, faz o menos possível. Vai ter sucesso? Não vai. Tá aumentando a sua lista de débitos. Aqui o sucesso, que lá no infantil era igual à vida, aqui é também vida, é quanto de vida eu coloco nas coisas. Então pense ao contrário, aquele funcionário da empresa que trabalha, ok, o salário é esse, eu vou fazer honrar por isso, meu horário é tanto, eu trabalho nesse horário, eu faço, né, o melhor que eu posso. Ele vai estar aumentando sua lista de créditos. A pessoa que faz um pouco mais, olha, é muito engraçado, eu fico imaginando isso na prática. Eu sou contratada para dobrar esse papel aqui. E daí me dão ali 100 papéis para eu dobrar. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu dobro todos e falo lá, ó, terminei, quer me dar mais? Ou eu vou bem devagarinho dobrando até o meu horário de ir embora. Porque vai que eu dobro mais do que o coleguinha que ganha o mesmo salário. Aí me lembra até um texto bíblico também que a gente tem disso, né? A gente tem essa questão de colocar menos vida no negócio. Não, eu acabei meu trabalho e falei, alguém aí precisa de ajuda? Posso fazer mais? A gente não faz isso, a gente não põe lista.
Pense nessa pessoa que faz o mais, na hora da promoção é ela que vai ganhar a promoção. Os outros vão falar, mas por que ela e não eu? Né? Daí vem a sensação de injustiça na vida. Então, acho importante a gente pensar como aumentar a minha lista de créditos para o sucesso vir redondo para o meu lado. Entregando mais vida no que eu faço. Não tem a ver com a profissão, com o que eu faço, com o que eu realizo, e sim o quanto de vida eu coloco nisso. E o sucesso mostra exatamente esse caminho. Pensa comigo. Eu usei esse exemplo no curso e na vivência, eu acho que ele faz muito sentido. Então pensa que eu faço um bolo. Quem é dona de casa, né, que faz comida, tem dia que a comida sai ótima, tem dia que não sai como a gente quer, né, não saiu com resultado, mas dessa vez eu coloquei um tanto de vida porque eu queria que o bolo ficasse muito bom, porque eu fiz com muito amor, com muita dedicação. Daí as pessoas aqui de casa comem o bolo e dizem assim, meu Deus, o melhor bolo que você já fez. E de repente, por um exemplo, meu marido leva para o trabalho um pedaço do bolo para comer no outro dia e alguém experimenta o pedaço do bolo. E de repente alguém experimenta e fala, meu Deus, será que ela faz um bolo para mim? Quanto ela cobra para fazer um bolo para mim? E às vezes o sucesso começa aí. Quantas pessoas em crise de desemprego, depois de um divórcio, precisa se reinventar, começa a fazer coxinha, sei lá, começa a fazer marmita. E faz aquilo com toda a sua energia, com toda a sua vida. E dali sai um super negócio de sucesso. E quantas vezes a pessoa está aqui planejando um negócio de sucesso e coloca bem pouquinha vida, e daí não tem sucesso e não sabe por quê. Ou quer arranjar um caminho aqui, ou não quer dar os créditos para quem são os créditos. Então, muita empresa, por exemplo, que, sei lá, começa um produto, alguém teve uma ideia, um funcionário teve uma ideia e valeu a pena, colocou esse produto e nunca deu os créditos para o funcionário. Vai ter sucesso? Não vai. Está fundamentada em débitos. Fundamentadas em débitos, o sucesso não chega. Então, eu acho bem importante a gente pensar nessas questões do adulto que sabe que tem que pagar o preço, paga para entrar, paga para sair. Eu lembrei de uma situação também que eu vi isso num curso que eu fiz. A internet tem muito conteúdo gratuito. Isso aqui é um conteúdo gratuito, né? E às vezes a pessoa é aquela que vai em tudo, quer ganhar tudo de graça e não vê resultado, né? Mas eu já fiz tanto curso, já tentei. Não dá o valor necessário para aquilo. E tem aquela pessoa que pega um conteúdo e fala, não, é isso aqui mesmo, aquilo eu transformo, aquilo eu multiplico, e dá esse crédito, sabe? Quem que me falou isso? Quem que me ensinou isso? Como é importante, sabe, honrar os que vieram antes. É a receita que a fulaninha explicou e você dá um nome daquele bolo da tia fulana. Você está dando esse crédito, isso vai ter sucesso futuro. Agora, aqueles sócios que começam um negócio, se brigam e a ideia era do outro, essa empresa não vai para frente, porque não deu os créditos necessários. Então o adulto sabe que tudo que acúmulo de débito não prospera, não traz sucesso, acúmulo de crédito sim, esse leva sucesso, em todas as áreas. É na amizade, é nos relacionamentos, é na saúde, é no trabalho, é na profissão, é no casamento, em tudo. Preciso dar mais vida. Quanto mais vida eu colocar nisso, mais chance de sucesso eu vou ter. Para minha saúde é a mesma coisa. Hoje eu como bem, amanhã eu faço um pouco de atividade, no outro dia eu cuido do meu sono. Se isso se prolonga no tempo, eu vou estar com a minha lista de créditos bem preenchidinhas ali e provavelmente eu vou viver bem da saúde. Vou ter uma saúde bacana. Agora, não, é só a partir do momento que eu tô desesperada aqui. Agora eu tô doente, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Às vezes não dá tempo. Então é importante a gente olhar com carinho para nossa lista. O adulto olha para a lista, ok? Essa é a dica. Quando a gente fala, normalmente na constelação, a gente tem esses 3 níveis, né? O infantil, o adulto e o espiritual. O espiritual aqui não tem a ver com religião, não tem a ver com essa espiritualidade, mas no sentido de que ele passa de mim, ele vai além de mim, né? Então é quando ele transborda, é quando o sucesso não fica só mais para mim. É aquela empresa, por exemplo, que está vendendo bem
E não tá só o dono pondo tudo no bolso para ter as vantagens do resultado do negócio dele. Ele pensa em expandir, ele pensa no meio ambiente, ele pensa na vizinhança da empresa dele. O sucesso se tornou transbordando, ele já está passando para outras pessoas. Esse é o sucesso espiritual, quando ele sai. Então ele estava aqui só na minha casa, estava só na minha família, né? Quando ele é doméstico, infantil. Quando ele está adulto, eu já consigo me comunicar, e quando ele transborda, ele se torna espiritual. Aqui que eu falei que ele se torna comunitário. Eu entendo que não tem como ter sucesso sozinho. Eu não posso ter uma empresa faturando muito ou tendo um negócio bacana se os meus empregados estão sendo explorados. Não combina. Eu não consigo ter um negócio bacana se eu não estou pagando os impostos. Eu não posso ter sucesso no meu trabalho se a pessoa que trabalha na minha casa, eu pago o mínimo necessário, o mínimo do mínimo, e ainda abuso, né? Eu não entendo que aquilo ali é uma troca, e daí eu não ganho com isso, né? Eu tô querendo tirar só a vantagem, não a troca com essas pessoas. Então o certo seria, eu ganhei um pouco mais, eu pago um pouco mais. Seria o mundo ideal, né? Seria um mundo de troca efetivamente. Então aqui pensa nos fornecedores, pensa nos colaboradores de uma empresa. Um exemplo também bem interessante disso, que eu acho bem prático. Então, por exemplo, eu tenho um negócio, eu faço essa caneta aqui. E eu compro matéria-prima do A, do B e do C para fazer minha caneta. E daí eu fecho um negócio, vamos ver se isso aí não é verdade. Eu vou vender 1000 canetas. Fechei um negócio de 1000 canetas, é muito, meu Deus, sucesso. Né? Sabe que a primeira coisa que eu faço, eu vou lá no fornecedor A, B e C e falo assim, eu vou fazer 1000 canetas. Quanto você vai fazer o material? Por que eu acho que ele tem que fazer mais barato para mim? Ah, porque é uma lei do mercado, né? Eu vou comprar muito mais, ele tem que me fazer melhor. Por que ele não pode ter a mesma vantagem que eu tenho? Você consegue imaginar? Fulano, aqui é a Janaína da fábrica de canetas e eu queria só dividir com você que você vai ter que me entregar material para 1000 canetas, eu tô bem feliz. Vamos juntos. Você entende isso? A gente não faz, né? A gente faz o contrário. Opa, se eu vou comprar 1000, eu quero que ele me cobre metade do preço, porque o meu lucro tem que aumentar, o dele tem que diminuir. Isso é muito verdade. Por isso a política de participação de resultado nas empresas, nas grandes empresas acontece, porque divide o resultado. É mais resultado para todo mundo. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente fechou uma super venda e esse mês todo mundo vai ter um bônus. Ai, que ilusão, né? É meio ilusão, mas é muito legal isso, pensar. É o sucesso que transborda. Então, quando eu entendo que atinge as outras pessoas, esse sucesso transborda no casamento, gera filhos, projetos, toca as pessoas. Bem isso, você começa a influenciar outras pessoas com esse resultado. Faz sentido para vocês? Pensar então, em primeiro lugar, para olhar se eu estou tendo falta de sucesso em alguma área da minha vida, alerta máximo. Preciso olhar para isso. Eu sou feita para ser feliz plenamente em todas as áreas da minha vida. Onde eu estou precisando pôr energia, vale a pena esse pensamento. Mãe é a cara do sucesso. Se em algum lugar da minha vida não tenho sucesso, relação com a mãe para olhar. Por mais que minha mãe seja o amor da minha vida, é o amor da minha vida, mas a nossa relação é intensa. Tem muito mais dentro dessa relação do que talvez a gente possa só de fora olhar. Quando eu olho para adulto, para a minha relação, né, já olhei para minha mãe, já estou nesse lugar de entender que ela tem a cara de sucesso, eu sou o sucesso dela, eu olho como adulto para minha lista de débitos e créditos. Será que eu estou devendo? Será que eu saio de toda a empresa? Olha que interessante isso. Saio de toda a empresa e entro com uma reclamatória trabalhista. Minha lista do quê? De créditos? Não, de débitos. Aquela pessoa que trabalha lá 5, 6 anos, sabendo que está recebendo errado, esperando a hora de entrar na justiça. Lista de débitos. Em todas as áreas. Então eu como adulto eu olho para isso. E daí quando eu consigo olhar que a minha lista de crédito tá bacana, que chegou no sucesso, eu olho se ele tá transbordando. Não vou ficar só para mim. O resultado tem que atingir outras pessoas. Eu tenho que ir além. Esse é o sucesso para a constelação. Como ficou aí para vocês? É isso? Vamos em busca desse sucesso transbordante? Queremos chegar nesse sucesso todos nós, né? Então, deixa eu fazer minha
né? Já que eu entreguei para a lei do equilíbrio, entreguei aqui, eu quero convidar vocês para participar de algumas coisas que estão acontecendo comigo aqui, né, nesse nosso trabalho. Terça-feira que vem, temos um grupo, toda primeira terça-feira do mês, nós vamos ter um grupo online, vão ser grupo de exercícios, entra no Meet e a gente faz vários exercícios, e nessa terça agora, que dia que é terça-feira? Acho que é dia 4, vai ter o nosso primeiro do ano, e a gente vai olhar também para o sucesso, nós vamos fazer exercícios práticos da constelação entre todos os presentes, falando do sucesso. Se você quiser participar, tem que estar participando do grupo VIP, que é um grupo que tem lá no WhatsApp. Na minha bio ali, você tem que entrar no grupo VIP, você entra num grupinho que não tem falação lá, só eu que comunico as coisas, explicando aí lá, que eu vou colocar o link da nossa sala de reunião. Vai ser terça-feira, dia 4, às 8 horas da noite. Dá mais ou menos em torno de 1 e meia, conforme o número de pessoas, para todo mundo poder fazer o exercício e trabalhar seu sucesso, né? A gente vem aqui, escuta o que é, e a gente põe em prática aquilo que a gente quer. Então, da onde você estiver, você pode participar desse grupo online, não tem custo, só tá participando do grupo VIP. Então, fala comigo ali, se você tiver alguma dificuldade, eu te coloco no grupo VIP. Esse é o primeiro recado, grupo online, semana que vem. E o outro recado é que já na primeira semana, no outro sábado, dia 8, teremos nossa primeira vivência presencial. Essa vivência que a gente fez ano passado foi super bacana, ali na Pousada Betânia, aqui no Atuba. É uma tarde, das 2 às 6 da tarde. Ali a gente tem um pouquinho do tema, a gente divaga um pouquinho sobre alguma coisa da constelação. Em seguida a gente faz exercícios de constelação e faz constelação, é muito interessante. Você tem 2 possibilidades de participar desse grupo, da vivência presencial. Você pode ir lá só para participar, vivenciar, né, fazer os exercícios e atuar como membro da constelação, como representante. Você tem uma participação de R$130. Esse é o custo, tem um café bem gostoso da tarde, é um lugar muito gostoso, tem estacionamento, você chega lá, deixa teu carro, fica super tranquilo. Então, dia 8 já tem vivência. Para esse, você precisa fazer uma inscrição, um formuláriozinho, pode me chamar aqui no privado que eu explico como funciona. E se você quiser colocar um tema efetivamente, fazer uma constelação presencial, você pode falar comigo também, que também tem como fazer lá no grupo presencial do dia 8. Então, os 2 recados de hoje importantes. Dia 4, terça-feira, grupo online gratuito no Meet. Então, só falar comigo. E no dia 8, vivência na Pousada Betânia, que a gente vai falar sobre espelho. Ai, tá demais, assim, eu tô preparando uma coisa, eu tô tão emocionada com esse tema, tá mexendo tanta coisa. Vamos olhar para autoestima, autocuidado, autoimagem, como eu me enxergo, da onde vem o que eu penso de mim. Olha que interessante, por que eu tenho esses valores, né, sobre mim mesma? Às vezes é autoestima de menos-valia, tudo isso vai ser trabalhado e vai ser bem interessante. Então, vivência no dia 8. Ok? Dúvidas, algum comentário? Falem pra mim. Fiquei feliz com vocês nessa primeira live de volta. Vamos fazer toda quinta, esse é o objetivo, sempre temas diferentes, tá? Acho que não temos dúvida. Queria agradecer a presença de vocês. Depois eu deixo salva lá a nossa live, se quiser assistir, encaminhar para alguém. Se puder curtir, comentar, sempre é bom. Se você está assistindo fora em outro horário, comenta também, dá uma curtida ou encaminha para alguém, que sempre me ajuda a chegar até mais pessoas. Tá bom? Beijo, boa noite, gente!